Muito bem, boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui nesta programação especial, 23º aniversário da mocidade, e aqui vão os meus parabéns. E é bom pregar para jovens porque a gente se sente mais jovem, né? Eu estou me sentindo mais jovem aqui, então é muito bom estar com vocês. Eu agradeço ao convite que me foi feito, ao pastor Joel que me convidou. Para mim é uma honra, é um prazer e um privilégio estar com vocês. Até para tratar um tema bem interessante, né? Penso, logo complico. Baseado aí em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou dar um breve testemunho da minha vida e depois eu entrarei na mensagem. Eu me converti no dia 30 de novembro de 96, no Templo Batista, em Vila São José. Eu tinha 19 anos, estava no auge ali da adolescência, entrando ali na mocidade, e ouvi o Evangelho da salvação, e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Em 2000 entrei no seminário, em 2002 terminei os meus estudos teológicos, em 2013 eu fiz um outro curso teológico, mais específico para trabalhar com judeus, como evangelizar judeus. Em janeiro de 2004 eu assumi a presidência da minha igreja, porque o meu pastor estava de saída, e eu pastoreei aquela igreja, o Templo Batista, em Vila São José, por 10 anos, de janeiro de 2004 a dezembro de 2013. Enquanto eu estava pastoreando, eu já estava me preparando para fazer um trabalho com árabes e muçulmanos aqui no Brasil. Em janeiro de 2014, eu saí então do Templo Batista para trabalhar em tempo integral com árabes e muçulmanos. Então hoje eu atuo nesse trabalho, que tem várias frentes: distribuição de Bíblias, de literaturas, desenvolvimento de relacionamentos. Também faço um trabalho com refugiados, atuo como voluntário numa ONG, lá em São Paulo, que atende refugiados do mundo inteiro. Apesar que nós usamos uma expressão, pessoas que estão em situação de refúgio, porque a nossa expectativa é que um dia ela saia desta situação e, se possível, até volte para o seu país. Então, dando um breve testemunho para os irmãos me conhecerem um pouco. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar sobre esse tema, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu vou dar uma introdução, eu vou apresentar alguns problemas que nós temos presenciado tanto no nosso país, quanto no Oriente Médio e ao redor do mundo. E depois eu apresentarei a solução, como o crente deve se comportar diante dos problemas que estão sendo apresentados, que nós estamos presenciando, e como eu disse, tanto no Brasil, no Oriente Médio, ao redor do mundo. Na verdade, o mundo está um caos. O mundo parece estar de ponta cabeça. Estamos vendo aí muitas coisas terríveis, até coisas sem precedentes, que até algum tempo nós não estávamos vendo. E por conta das coisas que estão acontecendo no mundo, em todas as áreas, na política, na geopolítica, na economia, na ciência e tecnologia e na ecologia, sendo mais específico, por conta da guerra na Ucrânia, que completou já 2 anos, a guerra lá em Israel, que no último dia 7 completou 1 ano, os irmãos estão cientes disso, né, que no 7 de outubro do ano passado, o Hamas começou a atacar Israel e desencadeou uma guerra, e também da guerra entre Azerbaijão e Armênia, a guerra civil que ainda acontece na Síria, a guerra civil no Iêmen, da tensão até entre a Venezuela e a Guiana Inglesa, dos conflitos armados em Burkina Faso, Somália, Sudão, Mianmar e Nigéria também, das constantes ameaças da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e o Japão. Nesta semana mesmo, a Coreia do Sul explodiu uma estrada que dava acesso à Coreia do Sul. Mais de 1.000 soldados foram alistados, inclusive alguns estão ajudando a Rússia na guerra contra a Ucrânia, e das constantes ameaças também da China contra Taiwan. E até aconteceu uma coisa inédita, a China usando ali 125 aviões de guerra em treinamento na área ali de Taiwan. E segundo muitos especialistas e pensadores do mundo inteiro, nós estamos à beira de uma 3ª guerra mundial, por conta de tudo isso que nós estamos
presenciando e dessas coisas que eu falei. E temos presenciado também os grandes escândalos na política mundial e a decadência e a incompetência dos líderes das nações e até mesmo do próprio ser humano, a sua decadência moral e espiritual. O aumento do pecado, da imoralidade, da maldade, do surgimento de ideologias e movimentos que vão contra Deus, contra os seus princípios e também a sua palavra, a crescente do ateísmo, do satanismo e de tantas outras religiões. Na verdade, o mundo está passando por grandes transformações e rápidas transformações. E toda mudança causa transtorno. Alguém aqui já mudou de casa? Eu já mudei várias vezes. Toda mudança causa um transtorno físico, emocional e às vezes até espiritual também. Temos presenciado aí o avanço da tecnologia, da inteligência artificial. E nos últimos dias o mundo foi surpreendido, né? Um fato bem interessante. Aquele foguete lá que o Elon Musk lançou e ele voltando de ré. E aquele evento também que foram apresentados vários robôs. Quem viu isso aí? Me fez lembrar aquele filme, né? Quem assistiu aquele filme, Eu, Robô? Até o produtor do filme lá disse que ia processar o Elon Musk porque ele plagiou o robô daquele filme que foi feito, né? Bem interessante aquele filme. Uma coisa interessante, uma pessoa perguntou para um robô, qual é o seu maior desafio? Aí o robô disse, é me parecer cada vez mais com o ser humano. Então, coisas aí que vão acontecendo, né? O avanço da tecnologia e também da inteligência artificial. Recentemente eu li um livro que foi lançado em 2020, de um dos maiores pensadores do mundo hoje. Ele já previa o uso de carros autônomos, carros sem motoristas. Hoje lá nos Estados Unidos você chama o Uber, o carro vem e não tem motorista nenhum. Então a gente vai vendo aí o avanço da tecnologia. E muito tem se falado também da Agenda 2030 da ONU, que são colocadas ali 17 mudanças. E por causa da inteligência artificial, segundo este mesmo pensador do livro que eu li, ele diz que até 2050, bilhões de pessoas, não são milhões, mas bilhões de pessoas perderão os seus empregos e muitas profissões serão extintas. Advogado, contador, até na área da medicina, alguns profissionais dentro da medicina perderão os seus empregos. Ele até diz ali que a situação vai estar tão crítica que o Estado vai ter que bancar muitas pessoas. Ele até diz que vai haver ali um colapso político, social e também econômico. E até um colapso mental nas pessoas, porque muitas pessoas perderão os seus empregos. E aquelas que não forem se atualizando nessa área de tecnologia ficarão sem emprego. Ele até usa um termo ali que serão pessoas inúteis, descartáveis, porque não haverá um mercado de trabalho para essas pessoas que não se atualizarem. E aquelas que se atualizarem poderão até ter um colapso mental, porque serão mudanças drásticas e muito rápidas também. Elas terão que se atualizar o tempo todo. E ultimamente também se fala muito dessa nova ordem mundial. Nesse mesmo livro que eu li, o autor ele fala que o sistema democrático mundial já está falido. Então, ou ele passa por uma reformulação radical, ou é necessário que se crie um outro sistema global, por conta das mudanças que nós temos presenciado. E além dessas coisas, grandes catástrofes naturais estão acontecendo. Queimadas, grandes terremotos, tsunamis, furacões, tempestades. Interessante, recentemente eu vi uma matéria em países lá no Oriente Médio, que é deserto, está tendo chuvas, tempestades, tudo alagado no meio do deserto, até no deserto do Saara. Então, coisas sem precedentes estão acontecendo. E outros problemas também, como a fome, como doenças, e agora tem surgido uma doença nova, aí a doença do macaco, né, Mpox. Nessa semana saiu uma notícia de que pelo menos 466 pessoas foram aí atingidas com esta doença. Então, coisas sem precedentes estão acontecendo no mundo. Até mesmo o antissemitismo, por conta da guerra que começou no ano passado, a hostilidade aos judeus aumentou muito, mais de 1000% até aqui no Brasil.
Agora é interessante, Israel que foi atacado, que foi a vítima, e o ódio está sendo contra o judeu, contra Israel. Então isso é algo sem precedentes. E tantas outras coisas que têm acontecido no mundo também. Então, como eu disse, o mundo está um caos. E todas essas coisas que eu mencionei aqui têm gerado incertezas, angústias, tristezas e, consequentemente, ansiedade e até depressão. Tem atingido as pessoas, direta ou indiretamente. E o mundo tem passado por grandes incertezas. Há uma incerteza na América do Norte, nos Estados Unidos, até por conta das eleições. Há uma grande incerteza na Europa também, por conta da grande imigração estrangeira, principalmente islâmica. A Europa Oriental também tem passado por incertezas. O próprio Oriente Médio, o judeu, ele não sabe o que vai acontecer. A população de Israel não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Embora Israel tenha alcançado ali algumas vitórias, né? Mas o judeu ainda não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Se a paz vai chegar ou se esses conflitos vão piorar cada vez mais. Então há também uma incerteza na Ásia, até mesmo aqui no Brasil. Algumas pessoas estão se questionando: será que o nosso país vai virar uma ditadura? Será que o Brasil vai ser uma Venezuela? Então há uma certa incerteza aqui também. E agora na cidade de São Paulo, por conta das eleições que nós estamos passando ali também. E por causa dessas coisas que eu tenho citado, milhares de pessoas sofrem de ansiedade no mundo inteiro. Cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Segundo um dado recente. E é o 5º país mais depressivo. Até algo interessante que, apesar de tudo que Israel passa, você sabia que Israel é um dos países mais alegres do mundo? Está à frente do Brasil? Parece que até uma incoerência, né? Pois é, o judeu do povo mais feliz do mundo está à frente até do Brasil. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20 milhões ou 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, cerca de 10% da população brasileira. Agora, por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Segundo aí alguns dados, algumas fontes, por causa da solidão, pessoas que vivem aí na solidão, a desigualdade social, salários baixos, falta de segurança pública, estresse no trabalho e também ao ir para o trabalho e para voltar para o trabalho. Na sexta-feira retrasada teve aquela chuva lá em São Paulo, né? E eu estava indo para a ONG, eu saí da ONG, era 7 da noite. Sabe que hora que eu cheguei em casa? 11h30 da noite. Sei que eu peguei a linha azul, fui até a Estação da Luz, peguei a linha amarela, desci em Pinheiros, aí acho que eu andei 2 estações, travou tudo. Aí o trem já não saiu do lugar, eu fiquei 2 horas em pé dentro do trem, preso, né? Então essa é a vida do cidadão, principalmente daquele que vive na cidade de São Paulo, essa mega metrópole, né? Que tem o estresse tanto no trabalho, quanto na ida, quanto na volta do trabalho. Então todas essas coisas vão deixando as pessoas ansiosas. Relações tóxicas e história de vida são alguns fatores que aumentam o nível de estresse, podendo desencadear um transtorno de ansiedade. Para você ter uma ideia da violência no Brasil, em um ano, do 7 de outubro do ano passado até o 7 de outubro, agora, em um ano de guerra, morreram mais pessoas aqui no Brasil de violência do que na guerra lá no Oriente Médio, entre Israel e aqueles grupos terroristas. É lógico que você poderia pensar, mas nem se compara o tamanho de Israel com o tamanho do Brasil, né? O tamanho de Israel com o tamanho do Brasil. Israel é menor do que o estado de Sergipe. O pastor já esteve lá, né, pastor? Em 5 horas, mais ou menos, você corta o país inteiro. Então, é um país pequeno. Então, para você ter uma ideia, aqui no Brasil morreram 46.300 pessoas. Lá na guerra, Israel tem enfrentado 7 frentes, tem lutado contra o Hamas na faixa de Gaza, contra o Hezbollah no Líbano, contra outros grupos dentro do próprio país, na Cisjordânia, contra terroristas na Síria, no Iraque, no Irã e também no Iêmen. Então, diante de tudo isso, morreram aí 46.200 pessoas. Apesar que uma boa parte desse número, a fonte é do Hamas, então não dá para confiar na fonte
do Hamas. Então, menos pessoas morreram nesta guerra e muito mais pessoas morreram aqui no Brasil de morte violenta. Então, tudo isso aí acaba causando o quê? Incertezas, ansiedades e até mesmo depressão. Infelizmente, esses fatores externos afetam o interior do ser humano. Eles têm afetado pessoas de todas as nacionalidades, de todas as idades, classes sociais e níveis de escolaridade e também de religiões. Então, de várias religiões você vê pessoas ansiosas e até pessoas depressivas. Eu lido com palestino, lido com marroquino, com sírio, com libanês, com pessoas do Oriente Médio. E é impressionante, muitas delas têm problemas espirituais, emocionais e também físicos que acabam sendo reflexos desses problemas espirituais e também emocionais. Então, pessoas aí de todas as nacionalidades, idades, classes sociais, níveis de escolaridades e também religião. E tem afetado até mesmo os crentes da igreja, crianças, adolescentes. Um irmão nosso recentemente disse para mim: os meus filhos estão com problema de ansiedade. 2 crianças, jovens, adultos, anciãos, várias pessoas de todas as idades na igreja do Senhor Jesus também estão sendo afetados com essas coisas. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas para que não sejamos afetados e vencidos por elas. Deus quer que o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo estejam plenamente conservados para a volta do Senhor Jesus. Lá em Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a volta do Senhor Jesus. Então temos que tomar o máximo de cuidado para não sermos afetados e vencidos por todas essas coisas. E dados recentes mostram que a ansiedade entre crianças e jovens superou a ansiedade entre adultos. Você sabia disso? Crianças e adolescentes e jovens. Então, tem superado. Mas qual a causa para que essas crianças e jovens também sejam mais ansiosos ou até depressivos do que os adultos? Aí, crises econômicas e climáticas e o uso excessivo de celulares e jogos. Então, um dado aí para a gente saber. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero ser pessimista, tá? Eu seria apenas realista, até para que possamos nos preparar para o que está por vir. A situação do mundo não vai melhorar, pelo contrário, a tendência daqui para frente é piorar cada vez mais. Eu lembro quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, né? Não, estou brincando, faz já um certo tempo, né? Fiz 47 anos recentemente, agora no dia 15 de setembro. Ainda dá tempo de dar presente, hein? Então, assim, desde que eu era criança eu ouço: não, mas as coisas vão melhorar. Os irmãos acham que o mundo tem melhorado ou tem piorado? Bom, pelo menos eu tenho visto que tem piorado. Na questão espiritual e moral, o homem está num declive acentuado. É ou não é verdade? É só nós olharmos para as coisas que estão acontecendo, tanto no Brasil, quanto no Oriente Médio e também no mundo. Por isso, irmãos, eu estou falando isso aqui, por isso nós precisamos fortalecer o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É necessário que sejamos blindados contra essas coisas. Diante do caos, precisamos confiar no Senhor, na sua fidelidade, viver na sua dependência. Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Confiando na fidelidade do Senhor, que Ele vai cuidar de nós em todo o tempo, em todos os momentos. Então, assim precisamos viver. Mas como confiar no Senhor em tempos de incertezas e de ansiedade? É o que nós vamos ver agora. Isso aqui foi só a introdução, tá? Mas eu acho que vou ficar dentro do tempo, tá, pastor? Vou procurar ficar dentro do tempo aqui. Mas vamos orar antes? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Meu desejo é ser uma bênção na tua vida, para que saiamos daqui edificados e consolados pelo Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, louvado seja o teu santo nome. O meu desejo é ser uma bênção para esses irmãos, uma bênção para os jovens, que
que o Senhor esteja nos blindando, ó Pai, de tudo isso que temos presenciado no mundo, do pecado que tão de perto nos rodeia, e dessas guerras, desses conflitos, desses problemas espirituais, morais, sociais, enfim, todas essas coisas que acabam afetando o nosso interior. Que seja uma bênção aqui para os irmãos e que possamos confiar no Senhor o tempo todo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, como confiar no Senhor em tempos de incerteza e ansiedade? Em primeiro lugar, conhecendo ao Senhor com intimidade, através da sua palavra. Lá em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até que saia, me fugiu aqui agora a palavra, a estrela da alva, ou seja, até que o Senhor opere em nossas vidas. Então tem que ser uma constância. Eu conheci o Senhor hoje, eu não vou parar, eu vou continuar conhecendo ao Senhor. E a palavra no hebraico ali não é só obter informação de Deus, é conhecer ao Senhor com intimidade, ter intimidade com Deus. Você daria carona para uma pessoa que você não conhece? Você pegaria carona com uma pessoa que você não conhece? Você colocaria uma pessoa que você não conhece dentro da tua casa? Então, para que você possa confiar numa pessoa, você precisa conhecer essa pessoa, e às vezes até com intimidade. Então, para que eu possa confiar no Senhor, eu preciso conhecer ao Senhor, e conhecê-lo com intimidade. Agora, obter informação de Deus é uma coisa, conhecê-lo com intimidade é outra coisa. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era muito fã de um ator, ele era o mestre aí dos filmes de ação, era o Van Damme, né, que era um famosíssimo aí nas artes marciais. Eu sabia tudo sobre ele. Na época não tinha o celular que nós temos hoje, né? Então saía uma revista dele, eu ia lá na banca, comprava e sabia tudo sobre ele. Então eu tinha informação dele, mas o Van Damme sabe quem eu sou? Ele nem sabe que Ricardo Marcos de Brito existe nesse mundo, mas eu sei que ele existe. Eu tenho informação dele, mas eu nunca o vi pessoalmente, nunca tive um contato com ele, eu não o conheço com intimidade. Na verdade, eu nem conheço ele pessoalmente. Eu sei que ele veio várias vezes aqui no Brasil e eu não tive nenhuma oportunidade na época, né, de ter um acesso. Ele já foi em vários programas aí, Marília Gabriela, no Jô Soares 11h30, na época era Jô Soares 11h30 ainda, e tantos outros programas, mas eu não tive nenhuma dessas oportunidades. Então, você obter informação é uma coisa, conhecer com intimidade é outra coisa totalmente diferente. E a Bíblia quer que conheçamos o Senhor, Deus quer que o conheçamos com intimidade, não que só tenhamos informações sobre Ele. Então o Senhor quer que o conheçamos com intimidade, que o conheçamos seus atributos naturais e morais, e seus planos também relacionados às nações, a Israel e à sua igreja. Eu assisti uma entrevista com o Cortella, Sérgio Cortella, e perguntaram para ele se ele era teólogo. Ele falou: não, eu não sou teólogo. Ele é um filósofo, né? Ele é um cientista da religião. Ele falou assim: eu falo sobre religião e sobre Deus. É como se eu estivesse do lado de fora. O teólogo é diferente. Ele fala de religião e de Deus. Ou seja, então ele está mais próximo da religião e de Deus. E nós falamos de Deus, porque nós conhecemos a Deus. Amém ou não? Nós podemos falar de religião também, porque nós estamos vivendo isso, então nós estamos dentro disso, nós temos o contato com Deus, só que precisamos conhecer ao Senhor com mais intimidade. O meu relacionamento com Deus deve crescer cada vez mais, deve evoluir cada vez mais, eu tenho que me aproximar de Deus cada vez mais. Então nós podemos falar de Deus, e precisamos ler mais a Bíblia, meditar mais na palavra, como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que medita na palavra de dia e de noite. E estudar a palavra para conhecermos ao Senhor com intimidade, então assim teremos mais condições de confiar no Senhor, porque nós vamos conhecer mais os seus atributos morais e também naturais. E eu só posso conhecer ao Senhor através da sua santa e bendita palavra. E o verdadeiro cristianismo, irmãos, é isso, é relacionamento. Não é vir à igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira,
ouvir numa programação dessa. O verdadeiro cristianismo é relacionamento com Deus. Amém ou não? E eu posso fazer na minha casa, de segunda a domingo, no domingo na igreja, nos 7 dias da semana, nos 30 dias do mês, nos 365 dias do ano. Na verdade, é isto que Deus quer, que eu me relacione com Ele todos os dias da minha vida. Interessante que o Senhor Jesus, Ele chamou os seus discípulos de amigos, que Ele tinha intimidade com eles, e até porque Ele estava revelando os seus segredos para os discípulos, todo o programa de Deus para eles. E é interessante que Cristo, Ele tinha vários discípulos, aí a gente vai vendo ali os níveis de relacionamento. Lembra que Ele mandou 70 discípulos? Então o relacionamento dele com aqueles discípulos era um. Só que Ele tinha 12 discípulos também, aí a coisa já era mais estreita, né? Agora, dependendo da situação, Ele sempre chamava 3 discípulos. Os irmãos lembram? Quais os nomes? Pedro, Tiago e João. Por exemplo, Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração. Agora, tinha um outro que era muito mais íntimo do Senhor Jesus. Alguém sabe qual que era? João, né? Que lá na ceia ele estava encostado no peito do Senhor Jesus. Então é bem interessante isso aqui, aí a gente vai vendo essa questão do relacionamento e também da intimidade. Então que possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tinham intimidade com Deus. Por exemplo, Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ele se relacionava com Deus. E a relação era tão boa, o que Deus fez com Enoque? Pegou Enoque e tomou para si. E lá em Hebreus fala que para Enoque não ver a morte, ele foi trasladado por Deus. Eu fico pensando, será que Deus faria isso comigo? Não sei, né? Não sei como é que está o meu, se está no mesmo nível, né, de Enoque, o meu relacionamento com Deus. Nós temos Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Temos Moisés, que falava face a face com Deus. Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E até mesmo o Jó, né, que ele, parafraseando um pouco aqui, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele passou a confiar em Deus e ele mesmo disse, eu sei que tudo podes. Então eu conhecendo a Deus, eu vou confiar nele e vou crer ali na sua palavra e também nas suas promessas. Porque esses conheceram o Senhor e confiaram no Senhor. O problema hoje é que as pessoas estão se relacionando com Deus e com Cristo da sua própria imaginação, não com Cristo e com Deus que são mencionados na palavra do Senhor. Por isso que eu disse, nós vamos conhecer a Deus e ao Senhor através da sua santa e bendita palavra. Aqui nós vamos ver que Deus é amor, mas que também Ele é o quê? Justiça. E hoje, porque as pessoas seguem um Deus da sua própria imaginação e um Cristo da sua própria imaginação, acham que o Senhor Jesus é só amor. Ele é amor, mas Ele também é o quê? Justiça. Então, por isso que a gente precisa conhecer através da palavra. É tanto que lá em Mateus capítulo 7, pessoas que se dizem, né, a gente vê lá no texto, ah, Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas. O que o Senhor Jesus diz? Nunca vos conheci. Tinham informação, falavam que conheciam, mas na verdade o relacionamento ali estavam longe do Senhor Jesus. E quanto mais conhecermos ao Senhor e seus atributos naturais, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele é unidade, que Ele é eterno e que Ele é imutável, e o nosso Deus não muda, amém? Lá em Hebreus, acabei de ler Hebreus, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que salvou no passado é o mesmo que salva hoje e que vai continuar salvando até enquanto as oportunidades estiverem sendo dadas pelo o nosso Deus. E também seus atributos morais, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é a verdade, que Ele é sabedoria, que Ele é bondade, que Ele é amor, mais confiaremos no Senhor. E quanto mais confiarmos no Senhor, menos ansiosos e com medo viveremos aqui neste mundo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu confio nele, e quanto mais eu confio, menos ansioso eu fico, e com menos medo também eu fico. Aí o tema que os irmãos colocaram aí, né? Aí já não seria
Como que é? Logo penso, logo complico, né? Aí vai ser diferente. Penso, logo descomplico. Então a coisa não vai ficar complicada, vai ficar descomplicada. Nós encontraremos a solução aí para os nossos problemas. E o povo de Israel, baseado lá em Oséias, foi destruído porque faltou conhecimento. Não conhecimentos gerais, sobre política, sobre questões sociais. Não, faltou o conhecimento de Deus. Você pode ler lá e você vai ver que trata disso. Faltou a intimidade com Deus. Por isso que o povo de Israel, durante vários momentos, o povo foi destruído. E quando nós lemos a palavra, conhecemos ao Senhor, nós vamos ver que o Senhor é vida, que o Senhor é paz, que o Senhor é alegria, o Senhor é amor, o Senhor é equilíbrio, Ele não está nos extremos, que Deus é sabedoria, que Deus é saúde. Então, quanto mais eu me envolvo com Deus, tenho intimidade com Deus, mais eu fico feliz, mais eu tenho saúde moral, emocional e também espiritual, porque o Senhor é tudo isso e Ele pode me beneficiar. Então, em primeiro lugar, devo conhecer ao Senhor com intimidade. Em segundo, eu devo dar prioridade para Deus, para que eu possa confiar nele, e também para o seu reino. Em Mateus 22, no versículo 37 e 38, uma pessoa questionou o Senhor Jesus: qual é o maior e grande mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? Ele falou: o grande mandamento é este: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que ser o primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Em outras palavras, o marido tem que amar mais a Cristo do que a esposa mais a Cristo do que o esposo. Lá em casa é assim: eu amo mais ao Senhor Jesus do que a minha esposa, e ela também ama mais ao Senhor Jesus do que a mim, e tem que ser assim, porque se eu amar o Senhor Jesus em primeiro lugar, eu vou amar minha esposa. Se ela amar o Senhor Jesus mais do que a mim, ela vai ser submissa a mim. Ih, pastor, mas não pode falar isso hoje, né? Ser submisso. A Bíblia fala, ou não fala, que o marido tem que amar a esposa e a esposa ser submissa ao marido. E minha esposa já disse para mim, a gente vai fazer agora 25 anos de casados, dia 30 de outubro. Uma bênção, né? Eu estava conversando com um amigo meu muçulmano, aí falei isso para ele, aí ele perguntou para mim: mas é com a mesma mulher? Eu falei: é com a mesma mulher, 25 anos. Ele ficou maravilhado, assim, né? Um grande testemunho. Por que então 25 anos? Porque eu tenho dado prioridade para o Senhor Jesus, e Ele me ensina a amar a minha esposa, administrar bem a minha casa e a minha família. Então, por amor ao Senhor Jesus, eu amo a minha esposa e tenho procurado educar o meu filho nos caminhos do Senhor. Então, o Senhor Jesus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Era o primeiro na vida de Paulo. Paulo dizia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nesse sentido, a gente tem que imitar o apóstolo Paulo. Então, o Senhor Jesus tem que ocupar um lugar especial na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida em geral. Ele tem que ocupar a primazia na nossa vida. Mateus 6,33, o Senhor Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo o quê? Acrescentadas. Então, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se tem algum jovem aqui que está namorando, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar. Se está noivo, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar. Se casou recentemente, coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar, e você vê que as coisas vão se encaixando automaticamente. Recentemente eu li um livro, não sei se aqui alguém já leu, é um livro cristão, A Pirâmide da Sabedoria. O nome é meio estranho assim, porque o autor ele se inspirou naquela pirâmide alimentar. Já viu sobre isso também ou não? Você vai colocando ali, tem a base e aí você vai colocando as outras coisas. Ele fala sobre prioridade. E lá em cima da pirâmide está o celular. Qual é a base da pirâmide que ele coloca? A Bíblia.
dando prioridade para Deus. Em segundo vem a igreja, aí depois natureza, depois vem o lazer, em último lugar está o celular. E parece que hoje as coisas se inverteram, é ou não é verdade? A gente está dando prioridade para quê? Está certo que hoje a gente tem Bíblia no celular, tem cantor cristão no celular, tem música evangélica, você tem tudo no celular, mas será que toda vez que a gente acessa o celular é para acessar a Bíblia? Um hino evangélico? Algo relacionado a Deus? As coisas espirituais, as coisas relacionadas ao reino de Deus? Bom, não precisa responder essa pergunta, fica aí com você. Você sabia que o celular tem sido um dos causadores da ansiedade na vida das pessoas? E até depressão? O marido da minha cunhada, ele é psicólogo. E assim, o consultório dele, ele não está dando conta. Muitos pacientes mesmo, de um tempo para cá, aumentou muito. Eu perguntei, César, qual tem sido a causa de tanta ansiedade e até depressão? Aí ele falou para mim, o celular. Está afetando a vida das pessoas. Então, por que o autor colocou o celular lá na ponta? Porque deve ser a última coisa aí. Está certo que muita gente usa aí para... Hoje é uma ferramenta de trabalho, né? Mas ele coloca ali que a gente tem que usar com inteligência, né? Com um propósito. Não você ficar ali o dia inteiro navegando sem propósito nenhum. Então, algo aí para a gente pensar e tomar cuidado com essa questão. Então, eu achei bem interessante esse livro. Se você puder comprar, compre, que vai dar uma aula aí de prioridade, que a nossa prioridade tem que ser o Senhor Jesus, as coisas espirituais e a palavra de Deus. E nos ensina também a usar o celular com inteligência, com sabedoria, para que não sejamos afetados com essas coisas e também vencidos por elas. E quando o crente ele inverte os valores, as prioridades, ele passa a ter problemas. Ultimamente tem se falado muito sobre inteligência emocional. Você já ouviu essa expressão? O que é inteligência emocional? É você olhar para dentro de si, você identificar os seus problemas emocionais e gerenciar esses problemas. Até eu li um livro recentemente do Augusto Cury, que ele fala sobre isso, inteligência socioemocional. Eu falei, mas isso aqui está na Bíblia. O apóstolo Paulo não falou, examinai-vos a vós mesmos, julgai-vos a vós mesmos. Então, em um determinado momento, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro de nós mesmos, identificarmos aí aquilo que está causando a ansiedade, ou até a depressão, e a gente tentar administrar isso. Aí Paulo fala lá em Filipenses 4:8, ele diz o seguinte, eu sempre confundo esse versículo, deixa eu ver aqui. Já ficando velho, vai acontecendo essas coisas, né? Deixa eu ver minha colinha aqui. É Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? Olha que interessante. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, identifiquei o problema, agora eu encho a minha mente, a minha cabeça com coisas boas. E a melhor coisa para enchermos a nossa mente, a nossa cabeça, é a palavra de Deus. E, se possível, decore versículos, aprenda a Bíblia, decore versículos, livros, ou até mesmo capítulos da palavra, que isso vai fazer um bem tremendo na tua vida. E essa é uma decisão que nós temos que tomar. Pensar em coisas boas, ocupar a nossa mente com coisas boas. E lá em Colossenses 3, do 1 ao 3, Paulo fala sobre isso também. Se ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Eu sei que teve um jovem aqui que falou, o irmão que fez a abertura, né, falando sobre, nós somos bombardeados o tempo todo com muita informação, ou não é verdade? Então a gente fica ali no celular, e eu tive que tomar um pouco de cuidado, porque do ano passado para cá, é muita coisa sobre essa guerra, da guerra lá no Oriente Médio. É Hamas, é Israel, é Hezbollah, agora o Irã. E assim, acontece uma coisa lá, você tem umas 500 mil pessoas falando do mesmo assunto. Aí você quer aprender aqui, quer aprender aqui, quer aprender ali, e de repente você vai ficando meio doido, ansioso, né? Porque você quer obter informação, né? Até para você repassar tudo isso. Então você vai acumulando muita coisa, recebendo muita informação, e se não tomarmos cuidado, a gente vai ter um colapso
mental, né, e emocional. Então a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e gerenciarmos tudo isso aí, dar uma pisada no freio, né, para que não tenhamos esse problema emocional. Então, fazendo isso mais uma vez aí, penso, logo descomplico. E eu não vou complicar, mas vou descomplicar, eu administrando aí aquilo que está na minha mente e também no meu coração. E também tirar o foco, né, de tantas coisas assim, porque a gente não dá conta. E se o crente investisse mais tempo com Cristo, com a palavra e com as coisas celestiais, com certeza ele seria menos ansioso e depressivo também. Tem um texto lá em Isaías 26, versículo 3 e 4, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, em Deus, porque Ele tem cuidado de ti, porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então Deus quer que a nossa mente esteja nele, nas coisas espirituais, nas coisas celestiais. Assim nós vamos tirar o foco deste mundo. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não deva estudar, não deva se relacionar com as pessoas, ter informações, ficar atualizado. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus, as coisas celestiais e as coisas espirituais. Então fica uma dica aí, ó, mais Bíblia, menos celular. Mais Bíblia, menos jogos. Mais Bíblia, menos séries. Eu estava vindo agora de Uber, né? Eu estava conversando com o motorista, falando sobre série. Então, ao invés de você... Ele falou assim, que tem série que ele pega, ele faz uma maratona, né? Ele assiste de uma vez só, né? Vou dar uma dica para você. Maratone um livro da Bíblia. O que você acha da ideia? Pega aí um 1 Pedro, né? Inclusive é do tema aqui, ó. E tem livro que é curtinho, né? 3 capítulos, 4 capítulos. Eu estou lendo agora Isaías de novo, já li Isaías várias vezes, né? E alguns livros menores eu maratonei também, até colocar no meu status lá. Estou maratonando um livro da Bíblia, que hoje todo mundo fala, né? Nossa, estou maratonando uma série aí. Rapaz, e série é um problema, né? Eu peguei uma para assistir com a minha esposa, porque a gente tem que dar uma relaxada, né? Aí já estava quase na reta final, né? Eu sei que a gente foi dormir de madrugada, pastor, já para ver o fim do que ia acontecer, né? Esse é o problema da série, né? Você quer ver o que vai acontecer, depois você fica preso ali. Não estou dizendo que, né, a gente só não pode só fazer isso. A nossa prioridade é o quê? O reino de Deus e as coisas espirituais. Então faça isso aí, tá? Mais Bíblia, menos celular, jogos, séries e filmes também. Invista tempo com o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é a vida. Nosso Deus, Ele é a paz. Ele é a alegria. Então, quanto mais contato eu tiver com Ele, menos ansioso eu vou ficar e mais coisas boas eu vou pensar também. Em terceiro lugar, para que eu possa confiar no Senhor, eu tenho que aplicar os seus ensinos e princípios encontrados na palavra de Deus. Porque a aplicação dos seus ensinos é uma demonstração de que eu confio nele e também na sua palavra. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e não derrubou aquela casa, porque ela estava firmada sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia, que desceu ali a chuva, correram rios, sopraram ventos e derrubou aquela casa, porque ela estava firmada sobre a areia. Então é necessário que pratiquemos a palavra, os princípios encontrados na palavra, e aí nós vamos vencer a ansiedade ou até mesmo uma depressão. Então, se praticarmos a palavra, seremos as pessoas mais equilibradas em todos os sentidos, mais sensatas, mais felizes, puras e santas, mais inteligentes, sábias, agradáveis e até saudáveis e prósperas. E também seremos pessoas influenciadoras. Nós estaremos bem e nós vamos ainda poder influenciar pessoas para que elas estejam bem também. O Salmo 1 fala sobre isso, né? Que aquele que medita na palavra, ele vai prosperar, igual uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas.
E Deus falou isso para Israel: se vocês praticarem o que está aqui, as nações vão olhar para vocês e vão dizer: mas que povo sábio! Por que eles são tão sábios assim? O segredo está aqui, na palavra de Deus. Você quer ser um jovem forte, um jovem saudável, um jovem inteligente, equilibrado? Aprenda de Deus, ouça a sua palavra e aplique os seus princípios, que com certeza você será bem-sucedido. E aí nós não vamos complicar, mas nós vamos descomplicar a coisa. Então nós precisamos acreditar que seus ensinos são eficazes e suficientes para a nossa caminhada cristã, para o nosso espírito, para a nossa alma e até para o nosso corpo. Você sabia que a Bíblia tem ensinamentos até para o nosso corpo? Você pega Levítico capítulo 11, você tem ali a dieta judaica, o que o judeu podia e não podia comer. A aula sobre jejum, você sabia que o jejum é benéfico para o nosso corpo? Que dá uma limpada aí, né? Dá uma desintoxicada. Minha esposa está fazendo jejum. Nossa, tem sido uma... Eu preciso comer, eu já fiz também, mas não estou tão... Preciso perder aqui um pouco a barriguinha, acho que vai ser benéfica para mim também. Então a Bíblia fala sobre tudo. Ela nos ajuda em todas as áreas, principalmente espiritual, emocional e também na área física. O problema é que nós não estamos valorizando tanto a Bíblia como nós realmente deveríamos valorizar. Irmãos, esse livro aqui é um livro milenar. Os seus princípios milenares valeram para o passado e pode valer para o presente. E vai valer também para o futuro. Interessante que tem pessoas que nem são crentes, estão valorizando a palavra mais do que muitos crentes. Você sabia disso? Recentemente eu ouvi um vídeo do Elon Musk, ele falando. Ele disse que ele é um cristão cultural. Ele falou que ele admira os ensinos de Cristo. O próprio Gandhi se inspirou nos ensinamentos de Cristo. Eu li um livro agora recentemente de um filósofo. O título do livro é Um Dia Sem Reclamar. Alguém já viu esse livro? Eu comprei na Americanas, um livro vermelho assim. Vale a pena. Ele é um filósofo, ele falou: vou me basear nas principais religiões. Sabe qual foi a principal que ele se baseou? No cristianismo. Usou várias passagens da Bíblia. Paulo falando em tudo dai graças e tantas outras passagens também. Eu li um livro também, Os Métodos de Administração de Cristo. É um grande empresário, então ele pegou os ensinos de Cristo para aplicar no meio corporativo. Olha que interessante isso aqui, hein? É lógico que o propósito não é esse, mas ele se baseou nos princípios para aplicar no meio corporativo. Eu tenho um livro lá em casa também, que o título é Cristo, o maior psicólogo que já existiu. Então, ele pega os ensinos de Cristo para aplicar também na psicologia. Então, ainda mais nós devemos valorizar ainda mais a palavra do Senhor. Amém ou não? Então, valorize a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele falou sobre ansiedade. Não vivam inquietos quanto à comida, quanto à bebida, quanto à vestimenta. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Essa preocupação com o dia de amanhã, essa ansiedade. Então, fiquem tranquilos, que o vosso Pai Celestial sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Aí por isso que ele falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão sendo acrescentadas. Qual deve ser a minha maior preocupação? Buscar ao Senhor, ter comunhão com Ele, aprender na sua palavra e também aplicar os seus ensinos e os seus princípios. E o Senhor também falou sobre o alívio e descanso da alma, em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha que interessante aqui. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Então o segredo está em quê? Seguir a Cristo, pegar os seus ensinos, aprender dele e aplicar na nossa vida diária. Irmãos, para mim, a Bíblia é mais do que suficiente para o cristão. É mais do que suficiente para o servo do Senhor Jesus. Aqui nós encontramos respostas para os nossos dilemas, nossos problemas espirituais e também emocionais e até mesmo físico. O Antigo Testamento, por exemplo, é especialista para dar consolo, conforto e esperança. Paulo disse em Romanos 15:4:
porque tudo que dantes foi escrito, ou seja, no Antigo Testamento, para o nosso ensino da igreja, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Não fiquemos desesperados, ansiosos ou depressivos. Então, na palavra, nós encontramos as respostas aí para os nossos dilemas. E estudando a palavra, me relacionando com Deus, eu vou estar cheio do Espírito Santo. Orando a Ele também, eu vou ficar cheio. Porque a Bíblia fala, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos trocar o vinho aqui? Não vos embriagueis com celular, com jogos, né? Com séries, com coisas mundanas, seculares, mas vamos nos encher do Espírito Santo. Para que assim, porque qual o fruto do Espírito Santo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, não dúvida, nem certeza, e o que mais? Mansidão e temperança, equilíbrio. Então, se eu estiver cheio de Deus, irmãos, a minha cabeça estará boa, a minha mente estará boa, eu terei equilíbrio, terei paz no coração, terei paz na alma, e serei uma bênção para as pessoas que estão à minha volta. Deixa eu correr aqui, tem 4 pontinhos, mas eu vou dar uma resumida aqui, tá bom? Em quarto lugar, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Como que eu demonstro que eu confio no Senhor? Ouvindo a sua voz. Tem muitas passagens na Bíblia. Deus dizendo, não temas, não temas. E se todo dia você abrir a Bíblia para os 365 dias do ano, está escrito ali, não temas. Deus falou para Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não temas, Deus está com você. Amém? Deus está contigo, Ele também está comigo. Ele falou para a igreja de Esmirna, uma igreja que estava passando grandes perseguições. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Vocês terão uma tribulação de 10 dias, mas não temas, e ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. E ele diz também lá no Salmo 46, aquieta-te e verás que eu sou Deus, e serei exaltado sobre as nações. Então, viva o hoje. E a palavra lá no Salmo, no hebraico, quando diz, esperei com paciência, a palavra ali é não fazer nada. Faça o que você tem que fazer, o que está fora do teu controle, da tua capacidade, entregue nas mãos de Deus, que Deus vai agir. Só espere o agir do Senhor. Em quinto lugar, aqui rapidamente, conhecendo e acreditando nas promessas e nas verdades absolutas de Deus. Lá em Hebreus 13:5 diz, não te deixarei, nem te desampararei. Então Deus ele vai cuidar de você. Ele não vai te deixar e nem vai te desamparar também. E Deus nos mostra na sua palavra suas verdades absolutas, para que não vivamos na incerteza e também ansiosos, porque Deus é a própria verdade, amém? A verdade faz parte do atributo moral de Deus. E lá em Mateus capítulo 6, Cristo falou, não fiquem cuidadosos, ansiosos, porque se Deus cuida das aves, Ele não vai cuidar de vocês? Se Ele veste os lírios, não vai vestir vocês? Interessante que às vezes a gente vai para a igreja e fala, estou sem roupa, não é assim? Aí abre o guarda-roupa lá, fica escolhendo qual roupa vai. Ah, estou sem sapato. Abre a sapateira, fica na dúvida com qual vai. Então você tem. Ah, não tem nada para comer hoje, mas tem um arroz e feijão, tem um ovo, né, tem a farinha lá, tem uma carne, ainda que seja carne moída. Então você tem coisa para comer. Então aquele livro que eu li, Um Dia Sem Reclamar, é muito interessante. Tente praticar isso, ficar um dia inteiro sem reclamar, mas dar graças a Deus. Interessante, já aconteceu um problema lá em casa esses dias, minha esposa esqueceu a chave no trabalho na porta. Aí chegou em casa desesperada, nossa, esqueci a chave, porque ela que fecha a loja lá onde ela trabalha, né? E ela preocupada, ansiosa, tudo, e aí já mexeu comigo também, né? Fiquei preocupado, né? Quase veio para reclamar assim, né? Eu falei, não, para evitar de reclamar, o que eu vou fazer? Orei ali e falei, Senhor, obrigado porque minha esposa esqueceu a chave pendurada na porta lá no trabalho lá. No fim a chave estava dentro da mochila, então não tinha necessidade nenhuma de tudo aquilo. E se eu tivesse reclamado, tá vendo? Então não reclamei, agradeci e a chave estava dentro da mochila.
E é uma bênção, a gente sente uma diferença muito grande. Então, Deus, Ele cuida de nós. E lá em Mateus 28, Ele disse também: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele esteve ontem, está hoje e amanhã. Ele já está te esperando lá, Ele vai estar com você também. Então, creia, conheça, acredite nas promessas e nas verdades absolutas de Deus. Infelizmente, hoje para o mundo tudo é relativo, né? Não existem verdades absolutas. Quando uma pessoa chegar para você e disser que não existem verdades absolutas, que tudo é relativo, aí você pergunta para ela: tem certeza? Aí você joga ela contra a parede, ela vai ficar sem saída, tá? Então faça isso, é uma dica aí. É interessante que Deus falou para Josué: como fui com Moisés, serei com você. E como Deus foi com Moisés, Ele é comigo e Ele é com você também. Por isso que a Bíblia está cheia de verdades absolutas, para que a gente possa conhecer e também as promessas de Deus e ficar tranquilo e descansar no Senhor. Eu li uma frase nessa semana do Billy Graham que ele dizia assim: eu li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. E realmente, irmãos, tudo vai acabar bem. Eu sei que até a gente chegar lá, a gente vai ter problemas no caminho. Como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Mas no fim, tudo vai dar certo para o povo de Deus. É só a gente conhecer e confiar nas verdades absolutas do nosso Deus. E em sexto lugar, aí rapidamente, vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades. O texto base aqui, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, procure identificar o que está te dando ansiedade, te deixando inquieto, ou até meio até depressivo. Procure identificar isso, coloque tudo diante do Senhor. Dobre o seu joelho, converse com Deus. É interessante, lá em Isaías 1,18, Deus falando para Israel: vinde, argui-me, assim diz o Senhor. A palavra argui-me era como se Deus estivesse falando assim: venha, vamos trocar ideias, vamos conversar, desabafe comigo, qual é o teu problema? Exponha diante de mim. E você pode fazer isso com Deus também. Irmãos, eu já tive situação de chorar diante de Deus. De um tempo para... quando eu voltei para São Paulo em 2018, minha vida estava meio... Porque eu tive que sair de mudança, teve uma questão em Goiânia que eu estava lá, voltei rapidamente, sem planejamento nenhum, tive que voltar, e aí já envolveu a questão financeira, enfim. Emocionalmente eu não estava muito bem. Tem uma vez eu estava assistindo um filme lá, na verdade que a televisão estava ligada, né? Da janela, eu moro lá onde o pastor mora no quarto andar, janela aberta, olhando para o céu. Eu sei que na hora, foi como se Deus estivesse falando para mim: por que você está desse jeito aí? Eu sou a tua solução, eu estou aqui. E na hora veio João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e o quê? E a vida. Deus é a vida. Na hora ali, coloquei meu joelho no chão, busquei ao Senhor, me derramei diante dele, e hoje eu posso dizer para você: eu estou bem. Até falei ontem para minha esposa: estou me sentindo como um novo convertido, cheio de gás. Ela até falou: virou Coca-Cola agora, né? Cheio de gás. Quer dizer, cheio de energia, cheio de ânimo, cheio de vontade para trabalhar, fazer a vontade de Deus, né? Fazer o meu ministério. E é isso, irmãos, Deus é vida. Tenha comunhão com Ele, que Ele vai restaurar a tua vida e vai te dar equilíbrio. Então se derrame, chore diante do Senhor. Eu acabei de comprar um livro interessante, ele é filósofo e evangélico também. O Senhor é o meu psicólogo, nada me faltará. Eu estou curioso para ler esse livro. E realmente, irmãos, Deus é o nosso psicólogo, amém ou não? Você pode desabafar com Ele, conversa com Ele, exponha tudo diante dEle. E recentemente eu tinha que resolver um problema também, eu confesso para os irmãos, eu estava com medo. Ansioso, preocupado, me ajoelhei, eu confessei mesmo: Senhor, me ajuda que eu estou com medo, eu estou com receio, estou preocupado com isso. Deus me deu paz, tranquilidade ali, e deu para resolver o problema, e foi uma bênção, e realmente o problema foi resolvido. Então descanse no Senhor, espere nele, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, todo segredo que está lá dentro do teu coração, exponha diante do Senhor, até porque Ele já sabe, ou não é verdade?
mas Ele quer que você confesse, que você abra a tua boca, que você fale com Ele. Se você tem um pecado ali, confesse esse pecado. Se você está com medo de alguma coisa, fez um mal para alguém, não sei. Lá em 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Interessante que a palavra no grego ali é dar nome aos bois. O problema é que o crente, ele peca no varejo e confessa no atacado. Deus, perdoe a multidão dos meus pecados. Opa, não é assim não. Você mentiu ali, o que Deus quer ouvir? Senhor, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu roubei. Me perdoe porque eu fui malicioso. Fui injusto, fui imoral. Deus quer ouvir aquilo que está dentro do teu... E por experiência própria, você vai ver a diferença. Deus vai te dar uma paz tremenda no coração, na sua mente e na sua alma. E aqui em 7º lugar, se fortalecendo no Senhor. A gente tem lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, né? Que a gente deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E a armadura, ela é revestida do quê? O que ela é composta do quê? Verdade, justiça, do Evangelho, fé, que elimina aí a dúvida, a incerteza também. Fala da salvação, da palavra de Deus, para a gente combater aí os dardos inflamados do maligno, porque o diabo também, irmãos, ele aproveita da nossa fragilidade, jogar muita coisa na nossa mente. Então a nossa mente tem que estar blindada com a palavra de Deus. E Paulo disse que nós não ignoramos os seus ardis, a capacidade que o diabo tem de dominar a mente de uma pessoa. E ele pode jogar muita coisa na tua cabeça. Então a tua mente tem que estar blindada pela palavra de Deus. E fala também sobre a vigilância. Temos que ficar atentos, identificar os gatilhos, né, que despertam a nossa ansiedade, o nosso pecado, a incerteza, o medo. Temos que ficar atentos. E pegando aqui o ponto da fé, porque quando a fé chega, a ansiedade vai embora. Amém ou não? E quando a fé vai embora, a ansiedade e a incerteza chega. E o que vai aumentar a nossa fé? É a palavra de Deus. Eu só acho que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E por último aí, em último lugar, eu já passei a hora aqui, hein? Me perdoe, viu, irmãos? Eu já vou acabar agora. Mas você é jovem também, você aguenta, né? Então, não tem problema não. Isso, vamos maratonar. Eu vou até meia-noite então, pode ser? Aí alguém chega e fala, não, pode ser, você fica sozinho, aí vai todo mundo embora, a gente tranca as portas, aí fica pregando sozinho. Aí. Mas por último aqui, irmãos, aí nós temos grandes exemplos, né, de superação na Bíblia. Olha, pessoas que tiveram problemas, hein? Você acha que alguém já sofreu mais do que Jó? Irmãos, acho que na face dessa terra, olha, respeitando o teu problema de qualquer pessoa, a gente não pode menosprezar. O meu problema é meu problema, o teu problema é teu problema, então eu não posso avaliar nesse sentido, né? Mas como Jó perdeu todos os filhos, os bens materiais, a saúde, que situação terrível. Mas Deus mudou a situação de Jó, amém ou não? Fala que Deus deu tudo em dobro, né? E contudo ele não abriu a sua boca para amaldiçoar a Deus. O caso de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi para um outro país. A gente tem uma grande história de superação ali. Daniel, que foi até colocado aqui, né? Eu perguntei para o pastor que eu não entendi ali, né? Os leõezinhos, né? Bem interessante aqui. Eu me perdi em várias também, né? Eu acho que eu não ia ganhar o bombom também, dependendo da situação aqui. Daniel e seus amigos, né? Azarias, Ananias e Misael. Que situação! Mas eram jovens que tinham Deus na sua mente e no coração e a palavra também. Tanto que foram jogados naquela fornalha. Não, tudo bem, pode jogar, não tem problema nenhum que Deus vai nos livrar. O Deus que nós servimos vai nos livrar. E nem cheiro de queimado tinha, hein? Que situação tremenda ali com os amigos de Daniel. E Daniel também que foi jogado na cova dos leões. E os leões ali tudo como gatinho de estimação, né? Tudo ao lado ali de Daniel sem problema nenhum. Aí poderíamos colocar o próprio povo de Israel que passou aí pelo exílio. Irmãos, Israel é um grande exemplo de resiliência. Como que esse povo, pela história, o que sofreu e hoje aí permanece firme. Tem até uma frase em hebraico que diz, Am Israel Hai, o povo de Israel vive. Ainda mais agora quando eles
aplicaram justiça no líder lá do grupo Hamas, né, que foi eliminado. Aí aquela festa lá em Israel, todo mundo cantando, o povo de Israel vive. Então, o povo que tem sofrido, mas tem aprendido a lidar aí com seus problemas, com seus dilemas, né? E Deus tem abençoado e ajudado esse povo. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta dele, que ele escreveu aos Coríntios, falando ali que ele passou por inúmeros problemas, que até da vida ele ficou desesperado, mas Deus o ajudou. Então, se você tem problemas, saiba que você não está sozinho. Eu tenho, o pastor tem, todo mundo tem problemas. Estamos juntos nesse barco, mas nós temos um Deus que olha para todos nós. E nós temos aí os recursos para resolvermos os nossos problemas, que é a palavra do Senhor e o próprio Deus. E se você ler Hebreus capítulo 11, ele dá uma lista de testemunhas, homens que superaram seus dilemas, seus problemas, adversidades, perseguições. Ele cita Abel, que pela fé ofereceu sacrifício, Enoque, Noé, Abraão, tem a própria Sara, né? Isaac, Jacó, José, Moisés, outra mulher aparece ali, Raabe. A gente vê que a Bíblia não é machista, né? Ela honra as mulheres, interessante isso aqui. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e tantas outras pessoas. E lá no capítulo 11, versículo 33, diz que esses homens, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões, que é o caso de Daniel que vocês mostraram aqui. Pela fé eles venceram. E pela fé que elimina a incerteza, as dúvidas, nós podemos vencer também. Ter uma boa mente, equilíbrio, sermos, como eu falei, pessoas sábias, inteligentes, saudáveis, em todos os sentidos, e ainda influenciar pessoas. Hoje em dia se fala muito de influencers, né? É, não é verdade? Não, tem um influencer, lá tem 1 milhão de seguidores, né? 2 milhões. Mas será que na vida real eles são influentes? Conseguem realmente influenciar fora ali da rede social? Então você vê Hebreus 11, ali realmente são influencers. Influenciaram pessoas e continuam influenciando. E vão influenciar ainda mais. Porque eram homens de Deus, homens de qualidade, né? Homens que, como eu coloquei aqui, venceram reinos, fecharam as bocas dos leões. Então, para concluir aqui, que possamos conhecer mais ao Senhor com intimidade. E cada um aqui pode fazer isso, hein? Todo mundo tem Bíblia aqui ou não? Amém, glória a Deus. Se você não tiver, a gente dá um jeito de arrumar, né, pastor? Mas você tem acesso ao celular, então conheça a Deus com intimidade. Se relacione com Ele, tá? Dê prioridade para o Senhor. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Aplique os seus ensinos, ouça a sua voz, conheça e acredite nas promessas e nas verdades absolutas de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E siga os grandes exemplos que nós encontramos na Bíblia. E aí nós vamos pensar e não complicar. Nós vamos descomplicar as coisas. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Desculpa ter passado um pouco do horário. E que juntos possamos crescer mais e mais. E que até a volta do Senhor também, um possa ajudar o outro. Um irmão socorra o outro. Ore pelo outro. Ouça o outro também. Eu li hoje no meu devocional, Tiago, capítulo 1. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o psicólogo, ele faz isso. Ele ouve as pessoas. E se tivermos esse dom também para ouvir as pessoas, nós vamos abençoar muitas pessoas. O rapaz do Uber, né? Ele me agradeceu, opa, obrigado pelo bate-papo aí. Mas, na verdade, quem falou mais foi ele. Eu mais ouvi, né? Então, as pessoas precisam de pessoas assim, né? Que ouçam elas. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Os irmãos podem chegar e concluir. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe.